Bom dia, cidadão brasileiro, boa tarde, boa noite. Eu sou o Portela. Eu sou a Bianca. E a gente tá aqui com uma convidada especial aqui de casa. Oi, gente, prazer, muito bom. Obrigada pelo convite. Tô empolgada, porque hoje é um tema meio polêmico, né? Que é a Ananda. E você, que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, por favor. Pode curtir o vídeo, pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Pode seguir também o canal da Ananda, né? É o Instagram, né? É o Instagram. Se você não conhece a Nanda fala sobre política nas redes sociais, então se você não conhece, tá conhecendo agora. Mas tem TikTok também, não tem? Ah, é verdade, tem TikTok. São os dois, né? Isso aí, então. Ô, Nanda, pra gente começar, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra contar um pouco da história de conversão e tudo mais. E a gente queria que você contasse um pouco como que você conheceu a Cristo, se você nasceu em um lar cristão ou não, enfim. Conta aí pra gente te conhecer melhor. Meu Deus. Opa! O Kevin foi ao delírio. Ups. Então, resumidamente, né? Eu nasci, né? Cresci, fui criada na igreja presbiteriana lá de Tatuí, no interior de São Paulo, que eu nasci lá. E aí depois eu sempre me mudei muito de cidade. E quando eu fui pra Araçatuba com os meus pais, lá não tinha a igreja presbiteriana. Então a gente foi pra Batista. Aí fiquei um tempinho na Batista. E em 2009 a gente veio pra cá, a gente mudou pra Santana de Parnaíba. Aí eu conheci a IP Alpha. Se eu não me engano, em 2018 eu fiz a profissão de fé. Foi 17 ou 18, a profissão de fé. Aí fui, enfim, conheci a UPA, depois agora migrando pra Presbi. Então, mais ou menos foi assim, mas a minha criação sempre foi cristã, dentro de casa, minha mãe, meu pai, minha avó, principalmente. Em 2016, eu saí da nossa pra ir pra congregação cristã, CCD. Sério? Tem gente que não sabe, tipo, os amigos que não sabem, mas eu fui pra porque normalmente esse movimento é muito difícil de acontecer, né? Normalmente ao contrário que acontece, esse movimento Exato. Raro. Então, mas sabe por quê? Eu queria me batizar, tipo, por imersão nas águas. E a congregação era assim. Sim, eu queria me batizar por imersão. Tipo, eu podia só me batizar, mas eu mudei pra lá. E aí eu me batizei na congregação cristã. Foi em 2016. Nas águas. É mais impactante, né? É mais impactante. Tipo, eu penso assim, eu entendo a argumentação por aspersão, obviamente, eu entendo. Só que eu penso, você tem a possibilidade de ser mais inteiro, água, entendeu? Tipo, então eu falei, por que não? E aí, fui pra lá, fiquei mais ou menos um ano, só que eu sentia muita falta de jovens, de estar compartilhando, ter caminhada, comunhão, porque era um negócio... Né? Que é um negócio muito mais, tipo... velhos, assim, pessoas um pouco mais, né, velhas, enfim. E aí eu falei, eu vou voltar pra UPA. E aí eu voltei pra UPA na época, né, era 16, então era UPA. Aí acabou que eu voltei, toda minha família voltou, porque foi uma coisa assim, foi uma migração da família toda. Tipo, minha família toda foi pra congregação. Ah, tá, não foi só você. Não, todo mundo se batizou. Menos mal. Todo mundo queria mais água. Todo mundo queria mais água. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Todo mundo se batizou lá, depois todo mundo acabou voltando e a gente tá aqui, tipo, até hoje. Mas é meio diferente, assim. É que normalmente a pessoa quer mais água, sei lá, ela vai pra Batista, sabe? Então, Na congregação, né? Diferente. Um pouco diferente. Diferente. E aí, Mas... só tinha você jovem lá, né? Não. É que lá o culto de jovens é no domingo de manhã. E assim, era muito pequenininho, tipo, tinha 20 pessoas, assim. Os jovens de Mas 50 tem o culto, anos. mas tem um culto de jovens, depois tem o culto... O culto é à noite, de domingo à noite. Aí tem toda, assim, tipo, a liturgia e tal. E lá eu lembro que a gente recitava, né? Eles davam uns versículos pra gente, tipo um papelzinho. Aí você tinha que decorar rapidão, assim, pra você ir lá na frente e falar, tipo, o versículo e tal. Tem que entender que os jovens da congregação são uma galera de 50 anos, né? A gente colocava o véu, Aí domingo de manhã faz tudo. sentido. Total. Exato. A gente acordava cedinho pra ir, cedinho. Legal. E teve algum momento, assim, que marcou a sua caminhada? Tipo, você nunca teve um tempo fora da igreja, nem nada assim? Graças a Deus, não. Eu tive um momento ali meio revoltos, assim, da vida. Foi 2015, que eu tava muito em dúvida em relação à minha identidade, assim. Mas como minha mãe sempre me obrigou a ir pra igreja, tipo, você vai, menina, você não tem opção, você tá na minha casa. Então isso foi muito bom, essa linha mais militar da minha mãe de obrigar a gente a estar presente. Então isso, sabe, acabou me salvando, assim, dessa, tipo uma pré-depressão, sabe, nos 15 anos, assim, que eu era meio revoltadinha da vida. Mas aí eu continuei, tipo, vim, então não tive esse tempo fora da igreja, assim. Só em outras igrejas, né, no caso, a Batista e na congregação, mas depois voltamos pra cá. Legal.
E como que você começou na internet, assim, tipo, você sempre se interessou por política, você sempre gostou de se comunicar, tipo, como que começou andando na internet, assim? Meu, eu sempre gostei, mas eu acho que quem tem muita culpa nisso, principalmente também, tipo, é a nossa igreja, sabe? Tipo, Tiago, assim, culpa no sentido positivo, de, tipo, impulsionar, sabe? Se incentivar. A gente sempre, tipo, até mesmo em EBD, a gente discutia temas, a gente conversava, o que, tipo, Deus quer de um governante, esse tipo de coisa. Então, eu sempre gostei muito de filosofia, teologia e tal. Eu até queria cursar teologia, mas aí minha mãe falou, não, você vai fazer direito antes, né? Depois você faz a faculdade de teologia, enfim. E aí, eu sempre debati muito na escola. Eu fiz Fernão, e lá no Fernão Gaivota, é um pouco diferente a aula de filosofia, porque eles construíram uma ágora, que é tipo, é uma bancada, como se fosse mesmo na Grécia. E aí fica uma pessoa no meio falando, debatendo, e aí você ia no meio pra debater, era um negócio muito doido, assim, bem lúdico. E aí desde, tipo, 16 anos, 17, eu começava a... Então, 15, 16, por aí. Eu começava a ir lá e debater com os colegas, só que o que era mais estranho é que geralmente era eu contra a sala toda, todo mundo. Quem concordava comigo ficava quieto, era sempre muito passivo. E eu nunca liguei de expor minha opinião, eu acho que, tipo, a minha maior hobby também, inclusive, é expor opinião, sabe? Tipo, eu gosto de fazer isso, se você não gostasse, você não ia conseguir sustentar por muito fazer tempo. o que você faz. Exato. E aí, só que quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, foi na pandemia. Na verdade, eu comecei falando assim, como que você faz o seu currículo? Como que você consegue estágio? Porque desde que eu entrei na faculdade na minha cabeça tinha sido antes. Antes da pandemia? Um pouquinho antes. Não. É porque, tipo, faz 2 anos já, né? Exato. Parece que faz 10. Tempo. Parece que faz muito tempo. Mas foi em 2020, se eu não me engano. E aí eu comecei com assuntos mais tipo, estudo, educação. Só que depois eu comecei a fazer uns vídeos um pouquinho mais... Porque eu não tinha como, eu gostava disso, de política. Então eu comecei a fazer uns vídeos sobre ativismo judicial, sobre armamento populacional, e aí uns vídeos mais polêmicos e nananã. E aí foi caminhando. Os meus vídeos chegaram na mão de um cara, que é um líder de um movimento X na política. E ele falou, nossa, gostei, quer começar a produzir conteúdo pra gente? Eles tinham, tipo, uns 700 mil seguidores, essas coisas. Então, tipo, já comecei com um pouco de visibilidade, com bastante visibilidade. Exato. E aí foi caminhando, assim, e aí isso foi me abrindo muitas portas. Só que eu produzo conteúdo mais voltado para a vertente política e econômica liberal. E é um ambiente muito hostil. Assim, a maior parte das pessoas são, tipo, agnósticos, também tem muito ateu, e são pessoas que, tipo, encontram... elas não enxergam o cristianismo através da razão. Você tenta mostrar um pouco de apologética e tal, mas eles descartam, sabe? Porque é muito razão e, tipo, se eu não tô vendo, não existe. É muito, tipo, objetivista, assim. E aí... Então, eu sempre achei um ambiente muito difícil de eu me encaixar. Só que eu não queria me encaixar, eu queria estar lá, tipo, pra ser uma voz ali dentro. E aí, com o tempo, eu fui fazendo esses vídeos tanto mais políticos, também um pouquinho mais econômicos, técnicos, mas também trazendo um pouquinho da moral dentro, porque não tem como você fugir, né? Tipo, ainda mais a gente com cosmovisão cristã. E eu tive essa época meio, como que eu vou falar de Deus aqui dentro? E eu tinha essa noção de que eu preciso falar a palavra Deus, preciso falar Jesus, sabe, nos vídeos. Então, eu ficava muito confusa. E aí, o Tiago, o pastor da UPA, e o Guilherme Andrade, eles me indicaram um livro, que inclusive tá aqui. Um desses aqui. Quer pegar? Pode pegar. É esse aqui. Verdade Absoluta. Gente, esse livro é muito bom. E, tipo, eu acho que na câmera, não sei se vocês conseguem enxergar. Essa câmera aqui. Essa câmera aqui. É muito bom. Ele é grandinho, tá? Ele é bem denso, assim. Mas vale muito a pena. Ele vai falar, literalmente, assim, de como que você vai encaixar a sua cosmovisão na vida. Tipo, ele fala pra você tomar cuidado em tentar separar isso que a gente tenta separar a nossa vida privada da nossa vida profissional. E ele vai falar dessa dicotomia que a gente faz. Então, esse livro me ajudou muito nisso, de tentar trazer... E, inclusive, o subtítulo é Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural. É muito boa, assim, né? Porque a gente deixa realmente, tipo, às vezes numa caixinha. E aí, hoje em dia, eu tô muito mais livre. Eu saí dos movimentos que eu fazia parte. Hoje em dia, eu produzo conteúdo independentemente, porque eu via que eles estavam me podando muito. E eu não tava conseguindo ter a liberdade que eu precisava ter, né? Dentro dos movimentos. Eles te podavam, tipo assim, principalmente em relação à cosmovisão cristã, assim, tipo... Não você muito, sentia isso ou não? Mas assim, é porque temas que eu queria tratar, tipo, aborto, coisas mais relacionadas à vida e o que tipo, a preciosidade da vida e tal, e até mesmo a parte mais moral falavam, Nanda, não vai por aí, entendeu? Tenta ser um pouco mais da economia, um pouco mais técnica. E aí, também eu curtia coisas de outras pessoas, não pode porque a gente tá numa guerra política. Então, era muito guerra, sangue, e eu falei... Eles acabam realmente podando sua liberdade, não tem jeito. Acho que é como... Quando você tá afiliado a alguma coisa, né? Exato.
Exato. Você não pode ter sua opinião própria. Assim. Você tem que comprar a ideia do partido. Você pode ter, mas você não pode compartilhar. Fica na sua cabeça. Exato. E aí eu falei, tipo, sabe, eu não preciso disso. Graças a Deus eu não preciso disso. E aí eu consegui me desvincular das coisas. Obviamente, a gente ainda tem algumas cicatrizes, as pessoas ainda vinculam com movimentos, com pessoas, com tudo mais. Só que é difícil desvincular. Eu sempre dei os créditos devidos para a galera das minhas redes conhece todo mundo que eu já me envolvi na política, mas hoje em dia eu tento seguir mais essa linha mesmo independente, de ser dependente só da palavra, e é isso, assim, sabe? E você cogita se candidatar? Então, Todo mundo deve te fazer essa pergunta, né? Tipo, você quer se envolver na política, você quer viver disso e tal. Então, na política eu já estou envolvida, mas quando perguntam, você quer um cargo eletivo? Eu fui convidada para sair esse ano, a deputada estadual, por São Paulo. Só que eu falei, não, sabe quando você sente que não é para você? Tipo, eu não estava tendo aquela paz que eu precisava, assim. Eu acho que Deus tem muito mais para me usar no âmbito da influência, voltado a vídeos, até mesmo, tipo, algum tipo de ação e tal, palestras. Acho que não é meu momento. Se for, tipo, em 2024... Você não se formou ainda, né? Não, tô no 6º semestre. Então, aí... Pelo menos se formar antes, né? Você se forma quando? É só em 24? Só em 24. No final? Não, no meio? No meio. Entrei na metade. No meio de 24. Tem um tempinho. Mas você quer, então? Tipo, a princípio? Eu não descarto. Assim, eu não quero, mas eu não descarto, entendeu? Tá. Tipo, se Deus falar, vai, Nanda. Tipo, você não vai correr atrás. Mas se... Tipo, se cair no meu não colo... Não vai viver em função disso, mas, tipo, pode ser que aconteça. Eu acho muito difícil mudar alguma coisa lá dentro. Eu acho que é mais fácil você sujar o seu nome no sentido de, poxa, não conseguir fazer as coisas e as pessoas acreditarem em você. E você, como que eu vou explicar isso? Do que, eu acho que é mais... negativo do que positivo, sabe? Entrar. Eu acho que precisa de cristãos em todas as áreas da sociedade, inclusive na política. Principalmente na política. Mas é muito difícil mesmo. É muito difícil. É muito difícil. Então eu prefiro ficar sendo mesmo comentarista política, debatedora. Que já é difícil. O que é difícil também. Mas acho que é um pouco mais fácil do que estar lá, assim, com uma caneta na mão. Não, eu concordo. Precisa, de fato, de cristãos em todos os ambientes, assim. E eu acho que por muito tempo, as pessoas... Eu falo, tipo assim, pelo contexto que eu fui criada, assim, sabe? No contexto de onde eu vim, tipo, os cristãos julgavam muito os cristãos que estavam na política, sabe? Tipo, mano... é cristão e tá na política. Tipo, acusavam muito, assim, sabe? Tipo, nossa, não tem como ser cristão nesse ambiente. Tipo, não tem como não se corromper e tudo mais. Tipo, eu concordo que é muito difícil. Eu nem imagino. Mas, por outro lado, tipo, você pode se corromper em qualquer profissão, sabe? Todas as empresas que você trabalhar, você tem como se envolver na sujeira daquela empresa, sabe? Absolutamente todas as empresas. A questão é que na política é um negócio mais escrachado, sabe? É uma questão, tipo, mais visível, que às vezes vai às vezes só, infelizmente, mas, tipo, vai a público, todo mundo fica sabendo e tudo mais. E às vezes na sua empresa você vai fazer a vida inteira e ninguém vai saber. Exato. Esse é o lance, porque às vezes é pior, né? Às vezes até pior. Exatamente. Às vezes até pior. Às vezes você movimenta mais dinheiro na sujeira da empresa do que na política, sabe? Exato. Porque o lance é esse, assim, a sociedade tá tendo ali principalmente agora, assim, depois das eleições, depois desse último governo, as pessoas estão passando por um processo de desromantização da política. E eu super concordo com isso. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu não tenho... A gente, na verdade, os cristãos, a gente sabe que o homem é caído mesmo e tudo que for fazer vai dar errado. Nossa esperança não tá nisso. Exato, nossa esperança não tá nisso. E no meio político, infelizmente, tem muita idolatria política. E, assim, é muita mesmo, assim. É um negócio sobrenatural. E, tipo, eu vejo isso, assim, de pessoas que às vezes vêm atacar em vídeo, assim, porque eu critiquei algum governante. Hoje em dia, não tenho nenhum governante que eu fale, nossa, bato no peito por esse cara. Tipo, eu realmente sou bem descrente da política, assim, sabe? Só que Deus, ele tem propósito pra gente lá dentro também, obviamente. Eu tava fazendo uma live com o Sérgio Moro, e o Gui Andrade me ajudou bastante na roteirização, pensar que eu podia fazer 3 perguntas pro Moro, né, que é um presidenciável. Aí a gente tava falando sobre a natureza do Estado. A gente perguntou, como que o senhor vê a natureza do Estado? E foi engraçado porque, assim, basicamente, né, na pergunta, no desenvolvimento da pergunta, a gente explicou mais ou menos o que é o Estado para a Bíblia. E basicamente nas escrituras o Estado é aquele que detém a espada para você promover o bem e para você punir o mal. É isso que serve o Estado. O Estado não é isso que a gente vê hoje em dia, de tipo garantismo, de tipo assistencialismo, de ficar subsidiando a elite do funcionalismo público, tipo senador, ficar pagando, sabe, um salário tipo milionário pros caras. Os caras ganham 33 mil reais, enquanto o professor ganha 3 mil, 2 mil reais, entendeu? Então o ser humano subverteu o Estado. E eu acho que esse é o nosso problema. O Gui, inclusive, falou, né, tipo, o Estado, a família e a igreja, elas são entidades morais bíblicas. E pra mim é meio, porque eu sou aquela, tipo,
inimiga do Estado, entendeu? Só que é porque eu tava entendendo o Estado como o que a gente tem hoje em O que dia. a gente vê. Exato. E o Estado para a Bíblia não é isso. Seria mais ou menos um minarquismo, que é o Estado como se fosse um poder judiciário, assim. Só para falar o que é certo ou errado e tipo, punir, entendeu? Quem tiver errado. Esse é o Estado bíblico. Então, é um Estado pequeno, é um Estado enxuto. E não o que a gente vê hoje em dia, que é um Estado querendo promover cultura. Tá, mas quem que vai ditar o que é cultura, cara? Tipo, vai pegar o meu dinheiro, o seu dinheiro... Ai, desculpa, bati aqui. Vai pegar o nosso dinheiro pra contratar um artista ali que vai estar, tipo, sendo totalmente contra os meus princípios, Que é entendeu? relativo o que é cultura pra cada um. Exato. Também fundão eleitoral. Tipo, o cara vai pegar a nossa grana pra ficar financiando o partido que eu sou totalmente contrária. Então, é muita injustiça. Então, o Estado, ao invés de fazer o que Deus mandou fazer, que é promover justiça, tá promovendo injustiça. Então, eu acho que esse é o lance, assim. E aí, a gente tava falando até do perigo, né, nessa live com o Moro, do perigo do Estado. Porque, foi sobre a custódia de um Estado, né, do Império Romano, que Cristo foi morto. E isso é muito doido, porque, assim, você vê que um Estado sem limite, tipo, um Estado tirano, vai matar. E esse é o grande perigo, eu acho, sabe? Tipo, matou Cristo, cara. Como assim? Entendeu? Por isso que eu tenho muito medo e receio, tipo, desse negócio de idolatria política. Porque os caras vão colocando pessoas que não prestam. Óbvio que ninguém presta, mas pessoas, assim, que têm como base de governo... Totalmente oposto da nossa a visão. opressão. Eu acho que o mais infeliz de tudo isso é a idolatria política dentro da igreja, né? Dentro do meio cristão. Nossa, isso é Porque quando você não tem Cristo, você vai tentar achar um salvador em outra coisa, em outra pessoa. É normal, né? Faz parte da natureza humana. Mas quando você conhece um salvador, você tá tentando achar um outro salvador, como se... Não, Cristo, você não é suficiente. Exato. Aí é triste. Tapa na cara da galera. Nossa, isso é muito Total. triste. E a gente vê muito isso. Tipo, agora que a gente tá se aproximando de época eleitoral e tudo mais, cara, é muito triste ver isso. É muito triste ver campanha, tipo, dentro da igreja, assim, tipo... Nossa, gente que sobe... Não acontece, obviamente, na nossa igreja, graças a Deus. Mas pastor em defender muitas lá no igrejas púlpito, mundo, no meio da mensagem, ele tá lá defendendo, tipo... Não, e nem só isso. Chamar, às vezes, o candidato lá em cima. Isso quase, tipo, tentaram fazer isso aqui dentro, aí o pastor Uder, não, gente, isso aqui não é lugar pra isso, Não é. entendeu? Então, Exato. você tem que, tipo, Tem que ter um entender zelo, né? o que é a casa de Deus, pelo amor. E muita gente que compra qualquer briga que for pelo político de estimação dela, mas não abre um A pra falar de Cristo pro irmão dela, sei lá. Tapa na cara. Né? Nossa, Para que tá... Para que tá doendo. Eu ensaiei antes. Isso aí antes. Não, mas é real, assim, eu acho que quando a gente tá em ano eleitoral, assim, fica muito mais evidente isso, assim, sabe? A gente vê, é triste a gente ver a situação que a nossa sociedade tá, o desespero, assim, que eles estão no sentido de, tipo, tá tão desesperado que eles realmente têm uma esperança na política, sabe? Uma esperança de que, tipo, tal governante vai realmente transformar a realidade e tudo mais. E é muito triste ver isso. É muito, tipo, nosso coração fábrica de ídolos. Tipo, o Calvino tem razão nessa parte. Tipo, se não tá no político, tá em, sei lá, em um tipo de prática pecaminosa. A gente sempre vai colocando em algum lugar, sabe? E eu já me vi muito nesse lugar de idolatrar político. E não só político, mas filósofos também do meio da política. Tipo, quando eu percebia que eu tava mais tempo investindo em livros sobre liberalismo do que na Bíblia, eu falei, caraca, tem alguma coisa errada, né? E é uma luta minha, assim, real, assim, que às vezes eu me interesso muito mais por um negócio teórico, assim, da política do que na palavra de Deus. Então, é uma luta que eu tenho particular, assim, sabe? Da questão da idolatria, tentar parar com essa idolatria política. Porque é um negócio tão, sabe, não vai levar a lugar nenhum. Tipo, fica enxugando gelo. Quando você é consciente disso, já muda a chave, né? muita coisa. O problema é quando você não tá nem consciente disso. Sim. Isso é- Você nem enxerga que muito você perigoso. tá idealizando algum político, sabe? Aí ferra tudo. E você é uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Tipo, você escolheu direito visando, tipo, essa questão relacionada à política e tudo mais, ou não? Assim, você escolheu fazer direito e aí, tipo, tem um pouco a ver, assim, ou não? Eu escolhi direito porque eu queria ser delegada civil. Tipo, trabalhar com segurança pública. Não Aí quer eu mais? Não, talvez mais pra frente, assim. Mas é que Se cair no seu colo também, né? Eu tô muito assim, Deus fala. Eu sou muito assim, cara, leva a vida. Tipo, deixa a vida. E aí, porque esse negócio da concurso, política... né? É concurso. É, eu preciso. caso Deus revele todas as respostas do concurso, então vamos lá. tipo... Glórias. Não, mas realmente, tipo, tem que se dedicar. E são 5 fases, concurso de delegado, não é fácil. Tem a fase oral, a prática, A física. Então, exato. A física, eu já teria que estar me preparando e tal. Mas aí
eu falei, quero ser delegada. O que eu preciso fazer? Fazer faculdade de Direito. Aí eu entrei. Só que na faculdade de Direito, e eu não vou falar tipo, especificamente da minha instituição, mas qualquer faculdade de Direito, elas tendem a ser muito, obviamente, positivistas. No sentido de que a lei do homem é a lei que importa. O que o homem escreveu no papel é o que importa. E eu não sigo essa linha. Tipo, eu sigo muito mais uma linha justnaturalista, que é basicamente olhar, antes de olhar pro direito do homem, olhar pro direito natural, que são as leis naturais, que são as leis de Deus, as leis divinas. E dentro do libertarianismo, do liberalismo, dessas correntes que a gente pode tratar aqui, isso vale muito. E quais seriam os direitos naturais? Vamos colocar aqui, tipo, direito à vida. E aí entra o debate do aborto, tipo, quem é você, entendeu? Enfim. Aí entra também o direito à liberdade de expressão, o direito à própria liberdade, o direito à propriedade ou à busca pela felicidade, depende do autor que você usa. Então, eu acredito que o justnaturalismo, ele tinha que estar ali como base principal. E não porque um burocrata escreveu que isso é certo, que isso tá certo, sabe? Escravidão, os burocratas escreveram que estava certo. O nazismo escreveram que estava certo. Sabe? As pessoas falam assim, tá na lei e é o certo. Não é porque tá na lei que é o certo, entendeu? Obviamente, Deus fala pra gente, né? Tipo, se submeter. Respeitar essas leis. Exato. Aí é uma coisa que tá bom, Deus. Mas ao mesmo tempo, se ela vai contra a palavra de Deus. Exato. É óbvio que a gente não vai fazer uma rebelião, uma revolução com armas e, tipo, Deus falou que está errado. Obviamente não, porque não é sábio, mas assim, a gente tem que ter esse senso crítico de saber que não é porque tá na lei que tá certo, Sim. entendeu? Então. E é legal estudar sobre cosmovisões justamente pra entender isso, né? Eu li um livro recentemente que é o Cosmovisões em Conflito. Não conheço. Não sei se você conhece, do Ronald Nash. Não É bem legal. Ele fala ele tem um capítulo que ele fala só do positivismo, tem outro capítulo que ele fala só do materialismo. É bem massa. Vou depois atrás, esse daí. Mas é assim, é luta diária. Tipo, faculdade é um ambiente muito hostil. Tem um livro do Nicodemos que é muito bom, inclusive, quando ele veio pra cá, eu comprei. Aquele da universidade, Da universidade, muito bom. Eu não lembro exatamente. Eu não lembro o título, mas é alguma coisa, cristão na universidade, universidade. alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Pesquise no Google. Nicodemos Universidade. Universidade. Exato. Eu acho que é isso. Livro. Eu acho que é cristãos na universidade. É um negócio assim. Exato, é muito bom, é muito bom. Pra ter um manualzinho ali pra como que a gente consegue sobreviver naquele ambiente, né? É que eu acho, assim, a universidade já não é um ambiente fácil para nenhum cristão. Para um cristão que se expõe muito como você, assim, tipo, as suas opiniões são muito evidentes. Todo mundo sabe as suas opiniões, entendeu? Então, assim, eu acho que deve rolar, tipo, sei lá, você tá dando uma aula, sei lá, de quê? Tipo, as pessoas já estão te olhando porque elas já sabem a sua opinião. Elas estão só esperando você abrir sua boca, mas elas já sabem a sua opinião. Se você não concorda, sabem que você não concorda, já vão esperar você se Já manifestar. querem. E é isso que eles querem. E é que eu não posso abertamente falar sobre isso, mas diremos assim que eu esteja passando por um momento, e eu não vou tipo expor a universidade, mas eu tô passando por um momento bem complicado da universidade, que justamente por eu expor a minha opinião na internet. Pensei que já tinha até se resolvido isso. Não se resolveu, não. Ainda vai rolar audiência, um monte de coisa. É um negócio pesado, gente, assim. Se um dia puder falar abertamente, eu falo. Mas a gente tem ideia de que, sei lá, eu nem sei, a gente tem a falsa ideia, né? Tipo, porque a gente tem ali a pseudo-liberdade que a gente tem na prática. Tipo, a gente não tem liberdade real dentro das universidades pra se posicionar. E aí você fala curso de direito, mas você não tinha que ter o direito de expor a sua opinião. Não. Entendeu? A galera, tipo, gosta de te colocar ali no cantinho e... Enfim, muita coisa complicada. Eu falo isso que, tipo assim, eu que nem sou uma pessoa super ativa na política. Não sou nem um pouco, na verdade. Tipo, quando o Bolsonaro foi eleito, eu tava, tipo, eu estudava numa universidade pública, né? Fazia engenharia e tudo mais, não sei o quê. Então as pessoas... Nada a ver, né? Engenharia. Engenharia, tipo, nada a ver, sabe? Você acha que você vai ficar tranquilo com relação a isso. Não, foi um inferno, assim, sabe? Primeiro que, tipo assim, as pessoas já não aceitavam que eu não tivesse a mesma opinião ali que a maioria, pelo fato de eu ser mulher, fazer engenharia, numa universidade pública. As pessoas esperam, tipo, que você seja... Quebra de padrões. Exatamente, quebra super feminista, assim, e tudo mais. E era o oposto, sabe? Então, tipo, eu era massacrada por não ser assim. E aí, na época na época de eleição e tudo mais, e assim, eu nunca defendi o Bolsonaro, assim, sabe? Tipo, eu ficava na minha, na verdade. Mas eu tinha medo, eu realmente tinha medo de abrir a minha boca e de apanhar. Não tô brincando. Não, eu realmente, tipo, eu tomava muito cuidado, porque... tudo que você falava era levado muito pro extremo, assim, sabe? Então, eu realmente tinha medo de abrir a boca e apanhar, assim, sabe? Então, eu me controlava muito. E é ridículo, sabe? É ridículo, tipo... E é uma ambiguidade, porque eles saíam fazendo manifestação e greve, não sei o que, defendendo a liberdade. E eu mesma não tinha liberdade de, tipo, abrir a minha boca e, tipo, falar o que eu tava pensando sobre aquele momento político e tudo mais, porque eu tinha medo de apanhar. Exato.
Tipo... E são os movimentos sociais que pagam ali de empáticos. Exato. Só que a prática Não é total... Nem um pouco, nem um nem um pouco. Eu também tenho medo de ir pra faculdade e, riscarem um carro ou zoarem com a minha mochila. Eu tenho esse receio, entendeu? Nunca aconteceu nada assim? Não, tipo... porque desde a pandemia eu não voltei ainda pra faculdade. Desde de toda... Entendeu? Ah, você não voltou. Não voltei, nem quero voltar. Mas Mas Deus vai sustentar em nome de tendo Jesus, online amém. e tal. Aham. É verdade. Tenso. É Mas verdade. é o perigo de cair em extremismo. Eu acho muito complicado o cristão abraçar um extremismo, seja político, seja econômico, moral, liberal, enfim. É muito, muito perigoso, né? Não é nosso papel, né? Não, porque você acaba colocando... A gente entra na idolatria política. Você acaba adotando algo na frente do evangelho e é muito prejudicial, assim. Foi até mais ou menos isso que eu fiz até no episódio de machismo e feminismo. Eu falei a mesma coisa, né? Aí eu até conversei com a Bárbara ontem, minha namorada. Aí ela falou, nossa, você é muito do meio, né? Centrão. Você é muito do meio. Centrão. Mas não é questão de ser do meio. Eu acho que, na verdade, tem um paradoxo aí. Que a gente tem que ser do meio em evitar extremos. Certo. Mas ao mesmo... Extremos mesmo, né? Mas se Não posicionar. opiniões. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se posicionar e a gente tem, a gente conhece a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então a gente tem que ser absoluto em algumas coisas. Exato. A gente... O cristão... Nós somos um povo extremista já. É, sabe? a gente tipo, é extremista. a gente acredita numa verdade absoluta. Tipo, Exato. Quando você fala isso, as pessoas querem te matar, na verdade. Você É. acredita numa verdade absoluta, sabe? Tipo, isso já é extremo. Total, é radical, né? Isso é radical, exatamente isso é radical. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de ideologias do mundo, a gente Sim, não pode. a gente não pode. Entendeu? É muito... Porque, paradoxal. Exato, essa diferença entre, cristianismo e ideologias do nada, assim. Elas não têm um plano como o nosso, assim. Tipo, elas não têm uma obra. A gente tem a obra da redenção, a obra da cruz. É um negócio muito doido, a gente pensa no eterno. Eu acho que essa é a diferença. O deles é tudo aqui na Terra, vai acabar e é isso. O nosso não, o nosso tá para além, né? Por isso que o nosso é um radical que vale a pena, né? Sim. Exato. E a gente tava falando um pouco de ser massacrada e tudo mais. Você já sofreu, assim, hate, a palavra da moda, de cristãos? Cancelamento. Cancelamentos? Já. Teve uma vez que lá no meu Instagram eu exponho, calvinismo e tal. E aí tinha uma página arminiana, super famosa. Meu Deus. E o cara, assim, de graça, eu nem falava com o cara, de graça real, começou a fazer um monte de vídeo no Stories me criticando do nada. E aí começou aquela Mas você guerra. nunca falou da página, você só tava falando do calvinismo. Exato. E eu só tava falando do calvinismo, não tava nem comparando com outras. E aí, eu acho que o primeiro baque, assim, maior, porque o cara tinha visibilidade. Exato. Porque o cara tinha visibilidade. Então, foi um negócio que nem eu acreditei. Aí veio uma seguidora falando assim, ai, Nanda, relaxa, eu segui a página agora, nem sigo mais, porque é ridículo isso que, sabe, que estão fazendo e tal. Então, é um negócio que, publicamente, sabe, expôs, assim. Mas, vivo, principalmente... de alas extremistas do bolsonarismo, que se intitulam cristãos, mas a prática ela é totalmente contra, sabe? Ontem mesmo eu postei um vídeo, acho que foi anteontem, postei um vídeo, aí veio um cara lá, cristão conservador, a bio dele, solteiro cristão conservador. Aí, A foto era de óculos escuros. mano, aqueles caras careca, óculos escuros no carro. É muito, muito, muito bom. Enfim, aí ele pegou e ele comentou assim, sei lá, só ridícula e vários dedos do meio, pra mim. E o outro ainda também tava, criticando muito pesado. E aí eu entrei na página missionário. Como que você vai defender? E eu falei, cara... Enfim, a gente tava discutindo lá. Ele não falou do quê, né? Exato. Cara, Missionário. Tá esperando a mensagem do Bolsonaro. Nossa, meu. Se manter Exato. muito firme no evangelho, assim, pra ter uma boa mente, assim. Porque senão você entra nessa pilha, você surta. Então, e aí você fala, cara, a gente espera isso de todo mundo, mas, cara, dos irmãos, assim, aí é complicado. É bem pior quando você recebe comentário de algum cristão nesse sentido, assim. Que, eu sei que a gente tem que esperar o pior mesmo, até dos cristãos, mas... Eu acho que, a discordância é saudável. Se o cara for lá e se for respeitável, pode abrir um diálogo legal, né? Mas o cara chegar mandando o dedo no meio... Exato. É zero construtivo, né? Zero construtivo. Não muda mudei a nada, opinião, exato. Nossa. É só na intenção de ofender mesmo. É só te ofender e não sei por que eles sentem a necessidade de fazer isso, né? Exato. Mas em questão de discussões, discordâncias, eu acho muito legal. E acho que a gente não sabe lidar com as discordâncias, né? Às vezes. A gente tem muita dificuldade. E eu gosto de pensar assim, você pega alguém que você discorda em várias coisas, mas você tenta achar algo que você concorda. Tenta achar algo que conecta vocês, um common ground, assim, Tá. um chão comum. E tenta se relacionar com essa pessoa na base nisso.
com base nisso. Porque, enfim, você nunca vai concordar com todo mundo, com tudo de todo mundo, né? Exato. Senão é só guerra mesmo, tipo... E aí nem vai ter diálogo. E sobre isso, assim, de diálogo e tudo mais, tem um... É que eu sou meio que as doida das referências. Eu vou falando, porque eu sei que tipo, depois a galera gosta de pesquisar mais. De olhar. Tem um livro que é o Tratado sobre a Tolerância, do Voltaire. E, fala muito sobre isso, tipo, a questão do diálogo e da tolerância. Principalmente tolerância religiosa, porque ele escreve esse livro... E é legal porque é meio que no século XVII, lá na Europa, estava acontecendo uma guerra, conflito entre católicos e protestantes. E aí você já sabe, né? Tem muita treta entre ambos, mas assim, era um negócio de, tipo assim, condenação à morte mesmo. E aí 8 juízes, e ele relata isso daí nesse livro, 8 juízes católicos estavam condenando à morte um protestante pelo fato dele ser protestante. E aí o Voltaire começa a falar sobre a importância da tolerância. Tipo, você vai condenar o cara à morte só porque ele pensa diferente. Porque na cabeça dos católicos, pelo menos desse livro, o protestantismo era tipo um ato revolucionário. E não é revolucionário, é reformador, né? Tipo, é reformista. Então... Os caras matavam por conta disso. E aí ele trata sobre a tolerância, trazendo, tipo, a vertente... Por que a liberdade é importante pra nós, sabe? Por que a gente tem que bater nessa tecla? Porque é só na liberdade que a gente vai conseguir segurança aqui, sabe? Os cristãos. Porque, o Portela sabe, você é missionário. Você sabe que tipo, tem lugar que você não pode falar. Você faz missão e tal. Então, tipo assim, você sabe que... Como os ambientes vão lá e tipo, vão retalhar o cristão. Então, esse livro é muito bom, que fala sobre isso, do diálogo e dessa questão da tolerância religiosa, que, fundamental. E hoje em dia, a sociedade perdeu totalmente o filtro disso, né? A gente tá tão... de novo, idolatria política, extremismos, assim, que se o cara pensa diferente de você... Isso na política fica muito evidente, mas isso fica evidente em qualquer esfera da sociedade, assim. Inclusive, talvez na religião. Se o cara pensa diferente de você, você já exclui, como se nada que ele possa falar possa acrescentar, como se nada que ele fosse falar fizesse sentido ou fosse construtivo de alguma forma. E é muito ruim isso, né? Exato. E eu não sei como contornar isso. Oração. Muita oração, jejum. Muita oração. As pessoas têm que entender que as pessoas às vezes têm opiniões que discordam, às vezes são opiniões ruins, às vezes a pessoa tá errada, mas às vezes ela tá certa com outras coisas. Exato. E você é muito atacada também por mulheres, né? Porque, tipo, você fala abertamente, tipo, contra o feminismo e tudo mais. Então você recebe muito ataque de mulher, né? Não, total. Inclusive ontem eu fiz um vídeo sobre... Porque qual que é o meu lema? Tipo, o lema da minha profissão, do meu Instagram e da minha vida. Expor inconformidades e reafirmar valores. Porque, a gente não tem que andar, né, tipo, conformado com esse mundo. E eu já sou toda inconformada. Tudo eu fico, tipo, por que isso é assim, sabe? Então eu aproveito, a música da Anitta chegou em top 1. Eu ia falar isso agora. O vídeo da Anitta é muito, tipo, essa inconformidade. Não, assim, é muita sabe? inconformidade. Tipo, top 1 do mundo. E assim, até não agora, faz sentido nenhum. esse vídeo, graças a Deus, viralizou de um jeito, tipo, de ontem pra hoje eu já ganhei, tipo, 5 mil seguidores, só por causa desse vídeo. Tipo, tá um negócio assim que... Eu falei, tem gente sensata no mundo, não é todo mundo que gosta de Anitta. Não tá totalmente perdido. Não tá totalmente perdido. Tem uma galera que tem salvação, né, aquelas. Mas assim, a música da Anitta lá, acho que é Envolver, ela tá em top 1. E, tipo, a letra é muito feia, não sei se dá pra falar aqui. Mas pesquisem a letra. É muito feia. É muito feia, tipo, muito feia. E aí... Tá em top 1 do mundo. Aí eu até falo, gente, se tá em top 1 é porque você sabe que é porque não é bom, entendeu? Tudo que tá bom pro mundo, pro que é secular, você sabe que já é. Entendeu? Você usa como referência pra você não seguir aquilo. E aí eu fiz um vídeo sobre isso e criticando mesmo essa questão de que as feministas, elas batem no peito, falando, vamos acabar com o patriarcado, com o machismo, só que assim, elas se objetificam e elas aproveitam do patriarcado pra ganhar dinheiro, pra ganhar ascensão. Se a Anitta não tivesse aparecendo seminua, se ela não tivesse modificado inteira, tá ali no corpo gostosona, tipo, padrão, você acha que ela estaria onde ela tá? Entendeu? Então, tipo assim, fiz esse vídeo e um monte de gente comentando, tipo, ou eu sou recalcada, né? Porque não tô onde ela tá. Ou o que mais? Ou também a galera critica, mas ela tem a liberdade disso. Ok, ela tem a liberdade disso, mas eu também tenho a liberdade de expor, que eu acho isso ridículo. E o seu ponto não era, tipo assim, beleza, ela tem a liberdade disso, mas o seu ponto do vídeo é, tipo, justamente a inconformidade. Tipo, o fato de não fazer sentido, porque as pessoas que estão comemorando que ela tá no top 1 são as pessoas que, tipo, lutam contra o patriarcado. Não faz sentido, tipo, esse é o ponto. E ela se, tipo, insinua sexualmente
pro cara o vídeo todo, o clipe Inteiro. todo, inteiro. É só isso, assim, tipo, ela satisfazendo um homem, é só isso. E aí, que mais? Ah, tipo, não mostra a Anitta empreendedora, a Anitta não sei o quê. Não tem história nenhuma, tipo, vocês que gostam de música, vocês estão do louvor. Meu, não tem nada de que agregue naquele negócio. É uma música dançante, ok, Aquela mas... dança. Não, aquilo não é dançante. Aquilo não é uma dança. Não, eles se jogam no Tipo, chão e fica com a bunda pra Aquilo cima. não é. É isso. É você, no seu vídeo que você fala que parece um cachorro no cio. Parece, não é? parece uma cadela no cio. Tipo, pesado. Mas, gente, é Mas real isso. Não, isso. é que, gente, aquilo não é uma dança. Não, Aquilo é. não é uma dança. Não, Aquilo tem um... é muito sexualizado. Exato. É demais. Tem um cara que é, nossa, maravilhoso, Alpha Life, né? O canal dele lá. Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, é um loirinho do Rio Grande do Sul, se não me engano. Ele é muito bom. O Copini, já viram? É muito bom. O que ele fala? Ele critica muito isso, tipo, fala da questão do valor sexual, que, enfim, hoje em dia, tipo, mulheres mais recatadas, o valor delas tá muito alto. Até mesmo no mercado, tipo, sexual. Porque o que a gente vê é totalmente o contrário. Então, tipo, quando tem escassez, oferta básica de economia. Oferta tipo, e procura. Exato. Então, tem escassez, então as varoas, assim, realmente estão com valor, obviamente, que pra Deus lá em cima, mas também, tipo, pro mundo aqui tá bem. Você vê, assim, tipo, caras que nem são cristãos estão valorizando muito, tipo, a mulher nesse sentido. Mas aí, ele fala que essas dancinhas do TikTok, sabe, TikTok, é só ritual de acasalamento. Meu, é só isso. É só, tipo, vapo, aquelas coisas de, tipo... É só isso, entendeu? Ritual de acasalamento. Você passa, assim, TikTok, é só mulheres se insinuando, homem também se insinuando. E tudo é sexualizado, assim, sabe? Tipo, Freud teria orgulho do TikTok, porque é realmente só sexo, assim. Só sexo. Então, eu gosto muito desse Copini. Inclusive, fica de indicação pra galera. Que fala bastante coisa, assim, nesse sentido. Não, e as feministas devem ter caído matando em cima de você no vídeo já. Tá, então, aí até agora. Mas pode continuar, tá dando visibilidade, é isso. Nossa. Mas e o triste é que, tipo, infelizmente, a gente... o feminismo, ele... a gente fala um pouco disso no episódio com a Paola. Ele, de fato, entrou em todos os lugares, assim, inclusive dentro da igreja. E eu acho que o mais triste deve ser quando você vê, tipo, mulheres cristãs, tipo, indo contra você por você dizer que você não é feminista, sabe? Ai, total. Meu, e assim, as mulheres, as feministas, elas dão crédito de tudo, de qualquer tipo de conquista pro feminismo. Tipo, ou seja pra primeira, pra segunda ou pra terceira onda do feminismo. Tem esse livro também, esse aqui, ó. Enfim, acho que dá pra enxergar daí, que é tipo feminismo, perversão, subversão. Qual que é? Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Pode pegar, até. Campagnolo. Ninguém tem... A capa é até pesada, né? Tipo, a mulher com a cabeça de um cara, mas... esse livro é muito bom, apesar de eu ter algumas discordâncias políticas da Ana. A ruiva. Eu não sabia que ela tinha esse livro, não. Não, esse livro, tipo, você tem... Nossa, é perfeito, sério. Se quiser, eu te empresto. Porque ele é muito, muito bom. Ele fala... Você sabe quem é ela? Aquela deputada ruiva. Ruiva. Que fala, Cabelo detona liso, o feminismo. Ela Acho que detona o talvez eu feminismo. saiba. Talvez não. Ah, tá, sorry. Aqui, Aí, ó. Tá comigo. Ah, tá. É verdade. Essa câmera não me pega. Aqui, gente, esse livro aqui, Um olha. ano de podcast. É muito bom mesmo, assim, é real. E não é só achismo, nem nada. Ela traz, tipo, dados, ela traz antropólogos. Tipo, tem um antropólogo que ele faz uma pesquisa em mais de 80 civilizações. Ele, tipo, a conclusão dele é que as civilizações que tiveram mais restrição sexual, ou seja, colocaram mais normas e leis em relação ao sexo, tipo, sexo só depois do casamento, sexo, nananã, essas civilizações se desenvolveram melhor, tipo, tanto financeiramente como no âmbito educacional. Então, a restrição sexual, na prática, tipo, ajuda muito. Até porque você pega, tipo, quedas de impérios, obviamente o Império Romano não caiu só por conta disso, mas quedas de impérios... o que ajuda na queda de um império é realmente, tipo, a desordem sexual, sabe? Tipo, que tanto por conta da doença, não tem planejamento sexual. Enfim, então esse livro, ele é muito bom. Ele é Tem um muito monte bom. de criança, né? Exato, exato. Tem nenhum Tipo, controle de planejamento. natalidade. Exato. Então, é muito bom. E aí, esse é o problema das feministas. Elas colocam o crédito de tudo no feminismo, entendeu? E o que é o feminismo? Tipo, hoje em dia virou sinônimo de feminismo, que é, tipo, realmente a mulher contra o homem, e é isso. É só uma guerra. Exato. E o que eu acho mais hipócrita, além de tudo que a gente tava comentando, é que a mulher, o feminismo em tese deveria defender a mulher, a figura da mulher. A mulher, o que é a mulher? A mulher não é homem. A mulher é a mulher. Tipo, nasceu ali com o sexo feminino, isso daí vai ser uma mulher.
Só que as mulheres do feminismo, elas acabam parecendo homens hoje em dia. Tipo, vou raspar o cabelo, vou deixar o sovaco não sei o quê, vou usar roupa de homem. Então elas acabaram, Porque o objetivo é se igualar, de fato. se igualar, de fato. Então aí você acaba não defendendo a mulher, porque você tá querendo defender o homem, entendeu? Isso daí. Por isso que não faz sentido nenhum. Elas não entendem, tipo, o valor da mulher e elas não entendem que são coisas diferentes. E aí acaba... Que foi feita pra ser diferente mesmo. Foi Vão feita ficar pra nessa ser guerra eterna de querer se igualar e nunca vai se igualar, porque não foi feito pra isso mesmo. Exato. Então a gente não entende, tipo, o feminismo, ele não entende a função de cada um. Entende que homem é homem, mulher é mulher, e tem que ser assim e ponto, tipo, porque você nasceu assim. Então Deus tem um plano na sua vida sendo mulher e, tipo, você sendo homem. E aí elas acabam se inspirando em, tipo, em autoras, assim, que são favoráveis a pedofilia, tipo, falam que criança de 14 anos já tem que casar, tem que ter relação sexual, tipo, você pega a Simone de Beauvoir, você pega outras, e nesse livro vai tratar muito disso. Gente, a referência delas é horrível, sabe? Tipo, delas são horríveis, assim. Aí você pega, tipo, também criticam a Bíblia. Óbvio que tem cristãs feministas, e eu realmente não entendo como que funciona a cabeça. Também não. Mas, assim, pra nós cristãs, uma referência que eu tenho, que eu acho que é sensacional, que é até legal a gente citar aqui, é, tipo, a Débora, da Bíblia. Tipo, lá em Juízes, ela era uma juíza. E, além disso, tipo, dela ter um cargo político, porque a juíza, o povo de Israel não estava sendo governado por ninguém ali. Eram juízes que estavam, tipo, cuidando das coisas ali, ditando os rumos. E, ela era tão top, Débora, que ela, tipo, tava ali ajudando. Ela ajudou no conflito com o povo de Israel, sabe? Ela tava lá pelas pessoas, ela ajudava a fazer decisões políticas, mas ela também tinha família. Então, ela era casada. Ela era casada. Então, tipo, pra mim isso que é empoderamento, sabe? A mulher conseguir lidar com tudo e ainda ter uma profissão da hora. E eu me inspiro nela porque eu gosto dessa vida mais política, assim. Então, isso pra mim é uma referência feminista, sabe? Não uma mulher que tá rebolando seminua, ganhando dinheiro, tipo, sabe? Dando prazer pros caras. E, enfim, é um tema legal, necessário. E, tipo, eu acho que a igreja tem que falar mais sobre isso, assim, sabe? Também. Sim. É porque, tipo assim, a gente tem... Eu vejo assim, a gente tem as feministas muito radicais, que são as feministas que vão defender todas essas autoras e tudo mais, mas a grande maioria que se diz feminista não sabe nem quais são as referências teóricas do feminismo, sabe? Elas não têm ideia do que elas estão defendendo. E aí o ponto delas eu sou feminista porque eu defendo o direito das mulheres. Uhum. Tipo, pra elas é só isso, sabe? É um negócio muito raso. Elas realmente não tem essa consciência, assim, sabe? Tipo, do tamanho do movimento, de tudo que tem por trás. Elas simplesmente se denominam feministas porque elas, tipo, acham que as mulheres têm que ter direitos. E é isso aí. Tipo, só por isso, entendeu? E como se as mulheres não tivessem também já esses direitos. Tipo, sabe? Salário. Se você, no mesmo cargo que um cara... Você recebe salário diferente, isso daí não pode. Você já pode ingressar na justiça trabalhista e, tipo, requerer alguma coisa, porque eles partem da ideia de isonomia, tipo, sabe? Não tem que ter distinção por conta de sexo. Então, isso daí já não existe mais. O que mais que elas falam também? Direito ao voto. Tá, a mulher já vota. Faz tempo? Já faz tempo. E é um peso votar no Brasil também. Ser obrigado... Mano, quem que quer ser obrigado a alguma coisa? Eu quero ser obrigada a votar. Eu não quero ser obrigada a votar. Tipo, se não fosse obrigatório, eu nem ia votar, sabe? Exato. Então, tipo... Então, assim, são coisas que... E é engraçado, porque... Elas, nessa hora, tipo, elas batem no peito, feminismo, quero igualdade. Só que na hora de servir no exército, as dondocas não querem. Entendeu? Na hora de reconhecer o trabalho que os homens fizeram pra construir o Ocidente, não, aí não. Então é um negócio, assim, complicado. Cara, tem uma história, tipo, a minha mãe estudou com uma pessoa e tudo mais, minha mãe fez direito também. E aí, era uma mulher que virou homem. Tá. Só que no tempo que ele, sei lá, não sei nem como me referir. Era mulher. Jamais. No tempo que ela era mulher, de fato, ela teve um filho. Então, tipo, mãe solo e tudo mais, ela teve um filho e depois resolveu virar homem. Mas primeiro, imagina a cabeça dessa criança, né, coitada? Tipo, tinha uma mãe, agora tem um pai. Exato. Tinha só uma mãe, agora tem só um pai. Enfim, e aí ele virou homem e tudo mais, só que ele não fez a mudança de sexo oficialmente. A cirurgia. Não fez. Não, e ele não quis mudar de fato o sexo porque ele quer prestar concurso para delegado civil. E é diferente o teste físico. Uhum. É diferente pra homem. E aí, se ele mudar o sexo, ainda ele tem que fazer o teste físico de homem. Exato. Então, tipo assim, no que me compete, me interessa, entendeu? Uhum. Então, tipo, até aqui me interessa eu me manter como mulher. Nessas horas é bom, né? Tipo, você não quer todos os direitos? Então, exerça. Tipo, os direitos e os deveres também de ser homem, sabe? Exato. Nossa, é aquele negócio lá daquela nadadora, tipo, nadadore, né? Uhum. Que eu não sei o que aconteceu. Que agora tá em primeiro lugar nas universidades. Quando era homem, não conseguia vencer. Aí, tipo, agora que é
mulher vai lá e tá em primeiro lugar. Meu, injusto pra caramba isso daí. Meu, você vai olhando pro mundo e você fala, ai, Jesus, volta, por favor. Quero ir pro céu. É complicado, não é fácil. E... que mais, Portes? O que mais? Você falou do voto, da questão da obrigatoriedade. Isso. Acho legal. O que você pensa sobre isso, né? Sobre, tipo, você acha ok um cristão se abster do voto, votar nulo, votar branco ou pagar multa? Só justificar todo ano. Compensa pagar a multa, tipo, uns 3 contos, acho, 4 contos, sei lá. Falam que não consegue tirar passaporte depois, eu não arrisco. Não, mas se você pagar, tá ok. Você depois, quita né? tudo. Você quita tudo. Você pode, né? É a multa, assim. Só não pode não ir e não pagar a multa. Você fica devendo pra justiça eleitoral. Exato. Aí ferra a sua vida. Mas assim, primeiro que eu discordo do voto ser obrigatório. Tipo, ele tinha que ser facultativo. Tipo, vota quem quer, entendeu? Porque você obriga as pessoas a votarem em pessoas que não te representam. Porque a gente vive um sistema representativo. Então você vai, em tese, votar em alguém que te represente um pouquinho ali, né? Ou tem algum tipo de, talvez eu acredite no sistema econômico desse cara e tal. Esse ano a gente vai ter que votar em 5 pessoas. Né? São 5 cargos. O presidente da República, o senador federal, o deputado federal, deputado estadual e o governador do estado. Vocês já têm noção do voto de vocês? Nenhuma. Eu tinha tudo, mas assim, agora mudou. A gente tá em março, quase abril, quando a gente tá gravando esse podcast, e tipo, tá Exato. quase aí. E assim, Exato. você tem que... você acaba sendo obrigado a votar na pessoa que te representa um pouquinho mais, né? A menos pior. Você não vota no Menos que é pior. bom, você vota no que é menos pior. pior. Olha que situação. É muito, tipo, desagradável. Ter que sair de casa pra votar num cara que eu também não queria que tivesse lá, entendeu? Então, assim, eu não acredito que tenha problema o cristão se abster, até porque você pode se abster, tipo, é um direito, assim, e tudo bem, você se abster ali, realmente não tem um deputado que me represente. Então, o que eu vou fazer? Então, eu não vou votar em nenhum, cara. Mas, assim, é importante que o cristão, sim, entenda, pelo menos o básico de política e entenda o que Deus pensa sobre a política. Eu acho que a partir do momento que a gente tem esse leme, tipo, essa direção, fica mais fácil e leve. Porque no Brasil, cidadania, no caso, a questão da votação, é obrigação. Como é um ônus que a gente tem, então o cristão tem que se virar realmente para dar uma estudadinha básica, assim. Também votar por votar... votar por votar, você só vai estar ferrando com o país. Se você votar em qualquer... Pega, tipo, um santinho no chão, esse número, e vai e vota no cara. Aí, Eu acho não que... E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E a maioria dos cristãos não tem essa consciência, assim, sabe? Dessa responsabilidade. Eu acho que é justamente pelo que a gente conversou no começo, de separar muito as coisas, sabe? Tipo, a gente vive numa dicotomia, a gente separar todas as coisas. Então tem minha vida, tipo, cristã, minha vida na igreja e tudo mais, e tem, tipo, a minha obrigação como cidadão, sabe? Como se as coisas não se relacionassem. E rola muito um efeito manada, né? Tipo, minha igreja vai votar, tipo... nesse cara, o meu pastor falou lá em cima que vai votar nesse cara, então eu vou votar nele. Eu já ouvi uma pessoa postando no Instagram, tipo, não era um Instagram de política, era um Instagram pessoal da pessoa, mas ela comentava muitas coisas de Deus e tal, legal. Aí ela falou que se você não votar no candidato que o seu pastor falou pra você votar, você tá em rebeldia. Nossa, tipo, é pecado. Cara, Jesus. esse aí eu nunca vi. Aí eu falei, meu Jesus. Deus, né? Então. Jesus. Cara, isso eu nunca vi. E em algumas certas igrejas isso existe mesmo, né? Essas mais de bairro, assim, É, né? exatamente. Nossa, se o seu pastor falou que é pra você votar no Tiririca, você vota no Você vai Tiririca. votar. Feliz. Geralmente o pastor ou algum cara que tem algum cargo dentro da Influência, igreja, tipo, já vai sair porque já tem aquela galera que vai votar nele. Mas eu acho que é muito isso, assim, é consequência da gente, por tantos anos, nós cristãos, termos se distanciado tanto da política, sabe? Tipo, não se envolver, não querer pesquisar, não querer estudar e tudo mais, e tipo... E mais, é falta de educação política, exato. né? Também, desde as escolas, exato. assim, gente... Virou um tabu, né? Tipo, pra galera. É que eu acho que existem meio que dois tipos. Essas igrejas que, tipo, se posicionam por meio de autoridades da igreja e falam, você tem que seguir esse caminho. Ou as igrejas que acabam se omitindo em relação a isso por medo de citar alguma coisa da política e acharem que, poxa, tá influenciando. E aí fica meio que, né? Mas eu gosto de acompanhar algumas pessoas que sempre estão comentando sobre política. Tem o próprio Iago Martins da Batista, ele sempre comenta sobre política lá no canal dele. O Fontana também, ele segue uma linha, ele fez economia, eu acho, não sei se ele terminou, mas ele segue uma linha liberal, sabe? No sentido econômico. Então tem muita gente, assim, que... mas eu também acho que tem uma diferença, eles comentam sobre política num canal no YouTube. Ah, não, sim. Né? Não dentro não da na igreja, igreja, não faz campanha dentro da igreja. Sim. Sim. Aí ok.
Ah, ok. O que eu acho que a igreja deveria fazer? Tipo assim, vamos ler Reis e vamos explicar aqui o que, tipo, Deus fala de governante. Tem várias coisas, tipo, provérbios. Isso, moral. Que fala Eu também. acho também. Exato. Explicar Ética. como... Por que isso é importante também, sabe? Tipo, o que Deus tem a ver com política? Tipo, Exato. a maioria dos cristãos ainda acha que não tem nada a ver. Exato. E se a gente tem muita. Gente, porque principalmente no Antigo Testamento tem muita referência. Era só isso, assim, tipo, governantes. Tem lá, acho que é em Provérbios que fala, né? Que, tipo, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas que o que gosta de subornos o leva à ruína. Então, desde sempre já mostra que a corrupção estraga, tipo, uma nação. Que é o que aconteceu no Brasil. A gente ficou ferrado por conta da corrupção. Então, tipo, tem muita coisa boa na Bíblia. Tudo que a gente precisa estar na Bíblia. Então, até mesmo pra você ter... E tem outro livro aqui, já vai introduzindo. Tem esse livro aqui. Essa é a ideia. Nossa, gente. Peraí. Tem esse livro aqui que foi o Tiago. Mano, todos os livros eram o Thiago e o Guilherme que me indicam, vocês perceberam. Que é Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. E aqui eles vão falar um pouquinho de cada ideologia. Tipo, vai falar do nacionalismo, vai falar do conservadorismo, vai falar do liberalismo, vai falar de todas e vai falar, tá bom, a gente entendeu tudo isso, mas onde tá Cristo aqui, entendeu? Então é um livro muito bom, principalmente, tipo, ilusões políticas. Porque tudo é ilusão aqui nesse mundo. Tipo, tudo passageiro. Os governos passam, o governo é, tipo, provisório e tal. Então é um livro muito bom pra gente ter essa base bem forte, porque pode entrar governo, passar governo, mas, tipo, o certo é uma coisa só, assim. Tipo, a verdade é uma só, de como que um governante deve seguir, né? Então, tem muita coisa na Bíblia que fala sobre isso, tipo, sobre o tema, né? E essa noção de que a gente vota, mas no fim, Deus que comanda tudo, né? Exato. Deus que coloca a autoridade lá, nem que seja pra... Nem que seja pra chacoalhar Nem o que seja povo. pra Exato. É. É que tem cristão que usa isso como desculpa, né? Tipo, tanto faz, eu vou votar em qualquer um mesmo, porque no fim, quem sim, cuida é Deus. sim. Tipo, Exato. não é assim também, meu querido. Não é assim. Exato. Tipo, deixa que Deus resolve aí, mas a gente tem nossa obrigação não só perante, tipo, a justiça aqui e tal, eleitoral, mas, tipo, perante Deus, assim, de ser mais ativo e não tão passivo, sabe? Eu acho que as pessoas acabam parando de se posicionar por medo de ter briga, assim. Só que é só tentar ser um pouco... Eu tenho esse problema, que eu sou muito incisiva, e às vezes parece que eu tô brigando com a pessoa, mas é só a minha opinião. E aí eu preciso tomar um pouco de cuidado nisso também, mas eu acho que as pessoas têm muito esse receio de tretar à toa. Eu não vou me posicionar aqui numa rodinha, porque a minha opinião não vai mudar, mas às vezes muda. Tipo, muita gente, às vezes é melhor também tentar procurar pessoas que não têm um posicionamento firme, pra que você convença elas, do que você tentar bater em alguém que já é extremista. Tipo, sempre tento ver uma galera que tá meio, tipo, ali no centro, Perdida. assim, meio perdida. Tipo, o que eu acredito? Essa pessoa aqui que eu quero trazer pra caminhar. Porque tem mais chances de ter êxito, né? Óbvio que Deus pode fazer um milagre também com os extremos, mas, assim, aqui tem mais chance de ter êxito. No meio, assim, no centro. E pra você, assim, a gente que falou que se cair no seu colo, você vai se envolver, vai ter um cargo eletivo e tudo mais. Como que você acha que o cristão pode estar nesse meio de fato e não se envolver com essa sujeira? Pra quem já tá lá dentro. Pra quem tá lá dentro ou pra quem, tipo, Quem entrar. tem esse... Quem entrar ainda, assim, sabe? Tipo, como não se envolver com essa sujeira? Eu já tive chance de me envolver com sujeira dentro. Bem nova, assim, inclusive, mas... não tem como. Você tem que ter a Bíblia como manual, tipo, da sua vida, tipo, ela tem que te guiar. Porque senão, cara, e é aquilo que a gente falou, não é só na política também, né? Que vocês estavam comentando da corrupção, tipo, na iniciativa Exato. privada, não é só no poder público. Então, desde o momento que você tem aquilo bem estabelecido, aí você vai falar não, tipo, para as oportunidades de corrupção que vão surgir, sabe? É um ambiente complicado, você tem que dialogar com pessoas para você tentar aprovar um projeto, e às vezes você tem que ceder, tipo, cara, eu não acredito muito nisso, mas eu preciso muito do seu voto, tipo, nos gabinetes, né? Preciso muito do seu voto, mas você também precisa muito do meu. Vamos fazer aqui um conchavo e tal. Então, é complicado. É muito difícil você não ceder. Não é nem corrupção, mas até mesmo voto, né? Que é mais no âmbito da moral mesmo, assim. Mas por isso que é um negócio complicado, porque você tem que manter os seus princípios, você não pode ser fisiológico, que é mudar de acordo com os interesses, mas você também tem muita gente que votou em você que tá ali, tipo, te pressionando. Cara, mas você falou que ia ser assim, porque tá sendo assado, né? Então, eu acho muito complicado, mas literalmente, assim, é só ter, tipo, uma base sólida e muita oração e ter pessoas pra caminhar com você que sejam seus conselheiros. Acho que esse é o principal, assim. E na política o que mais chacoalhar. tem é isso, né? O jogo de poder, o oportunismo, você vai mudando conforme a maré, né? Total. Tipo, demagogia, falar o que o povo quer ouvir. Só porque eles querem ouvir. 2018 a galera era tudo Bolsonaro, né? Tudo Bolsonaro. Aí agora deu uma caída, já se é. desvencilhou, né? É porque também o Famoso Bolsonaro, governador. ele falou muita coisa que acabou não cumprindo, né? Então, por isso que muita gente ficou assim, revoltos mesmo, assim.
A gente até fala assim, que foi o maior estelionatário Não, eleitoral sim, mas nesse sentido. a questão não é essa. A questão é, tipo, a pessoa, tipo, apoiou, né, a candidatura inteira, e aí depois, quando não foi mais... Tipo, conseguiu o seu cargo e aí tchau. Quando não foi Tem muito mais disso também. do interesse, então é muito Por isso difícil, que, né? cara, a gente não pode confiar em homens, assim. Eu gostava muito de algumas pessoas dentro da política, ainda gosto de ter amigos lá dentro, mas eu não confio nos caras. Eu não confio, tipo, de coisa pra contar com a pessoa, não Ainda mais tem como. você que tem uma certa influência na internet, talvez eles te procurem por interesse, né? E quando não precisar mais de você... E eu ainda que sou meio bobinha, que eu entrei agora, ai, nossa, muito legal que você tá falando comigo. Fiquei muito feliz. Legal que você tá confiando em mim pra isso. Exato. Só que, tipo, o cara só quer tipo, o seu público, sei lá. E aí não precisa mais assim. de você, te descarta. Ou se acontece um cancelamento com você, não, nunca me envolvi com Nunca a me Nanda. envolvi. Isso acontece muito. Então, muito... Isso acontece muito, demais bem demais sujo mesmo. isso. Total. Voltando um pouco, assim, no assunto, na outra pergunta, você falou sobre o liberalismo e tal, e no começo você falou também que você se considera liberal e tal, no sentido, tipo, econômico. Por quê? Tipo, por que não conservadora, como a maioria dos cristãos, tipo, se denomina? Tá. Essa, tipo, acho que é uma das principais perguntas, assim, tipo, é muito boa essa pergunta, porque você pensa, cristão, consequentemente, vai ser conservador, e aí vai voltar em um tipo de pessoa que já tem um estereótipo hoje em dia aqui no Brasil, tipo de parlamentar e tal. Quando me perguntam, Nanda, o que você é complicado, porque antes eu gosto de falar, eu sou, né, eu sou cristã e tal, deixa claro, agora no âmbito econômico tem uma coisa, no âmbito político tem outra coisa e tal. Só que tem também um negócio que ficou muito conhecido, que é tipo, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Hoje em dia, muita gente no Brasil é assim. Mas, ser conservador nos costumes é um pouco complicado. Tipo, o pai do conservadorismo foi Edmund Burke. E por que ele ficou famoso? Porque ele escreveu, né, uma crítica à Revolução Francesa. Que, tipo, os caras querem liberdade e acabaram matando pessoas em nome da liberdade. Tipo, que tipo de liberdade é essa, entendeu? E aí ele criticava isso daí. Só que... Por que eu não me coloco como conservadora nos costumes ou, tipo, na política? Porque eu acredito que pode ser perigoso isso daí também, se não tiver liberdade. Porque o conservador, ele parte da ideia de que ele quer te restringir. Se ele quer me restringir, ok, se tiver um cristão no poder, provavelmente ele vai seguir uma linha que é a minha, então tudo bem as restrições dele. Só que quando tiver um outro tipo de conservador lá, que não for cristão, ele vai querer me restringir, só que em outras partes. Então, eu sempre penso assim, eu sou defensora da liberdade individual. Liberalismo, Nanda, você é uma liberal? Eu não gosto mais de usar esse termo. Quando me perguntam, eu falo, eu sou minarquista. Que tipo, eu sou a favor do Estado... Do mínimo Estado. Do mínimo Estado, exato. Tipo, do Estado como detentor da espada. É perigoso colocar conservador no poder, porque geralmente esses caras, eles ditam pra você o que é melhor pra sua vida. Só que ninguém sabe o que é melhor pra minha vida, senão Deus. Tipo, um burocrata, ele não vai saber. Por exemplo, e aí eu vou trazer uma questão muito polêmica, e dentro da igreja tem muita divergência de ideias. Questão da legalização da maconha, por exemplo. Eu sou favorável. Como assim você é favorável, mas você é cristão? Você é a favor, tipo, do consumo. Do consumo, né? Não, eu só acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher ferrar com elas ou não. Se a pessoa quiser usar a droga, ela tem que ter esse direito de usar a droga, entendeu? E eu não tenho que interferir na vida do outro. Porque quando você começa a falar o que o outro tem que fazer ou não, cara, isso é muito perigoso, entendeu? Tipo, vai começar a vir governo totalitário e falar pra você o que você deve ou não fazer. Tipo, século XX, a gente teve muito disso. Governantes totalitários, opressores que falavam que você devia ou não fazer, como se fossem nossos pais. E o governo não tá ali pra ser um governo paternalista. Não é o papel do governo, entendeu? Falar o que a gente deve ou não fazer. Nesse sentido. O governo tem que estar ali pra só fazer cumprir os direitos naturais. Então, tipo, se eu matar alguém, eu vou ter que ser punida. Ok. Só que não coisas mais no sentido social, no sentido mais comportamental, sabe? Eu acho que o indivíduo tem que ter essa liberdade. E eu gosto muito de um versículo que a gente tem que entender o contexto, né? Porque se pegar coisas sem contexto pra justificar é um pouco complicado. Mas, tipo, assim, a igreja de Corinto estava passando por muita questão de idolatria, libertinagem. E libertinagem seria liberdade sem prudência, né? Tipo, hedonismo, busca incessante pelo prazer. Tava tendo muita coisa errada lá dentro. E aí, lá em 1 Coríntios, eu não lembro exatamente o versículo, mas eu acho que anotei em algum lugar. Enfim, mas de qualquer forma fala assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tudo me é lícito, a gente parte da ideia de que, poxa, tudo tende a ser liberado, só que nem tudo nem tudo me convém. Literalmente isso, no sentido literal do negócio. Então, tinha um povo
que era um povo que estava todo perdido, não sabia o que fazer. Como que eu vou saber o que fazer? Eu vou olhar para a Bíblia e vou ver o que eu posso ou não fazer. Só que para isso, para eu ter essa liberdade de olhar para a Bíblia, eu preciso que me deem a liberdade de eu poder expressar a minha fé, entendeu? Tipo, publicamente. E aí você começa a partir da ideia de que tudo precisa ser liberado. Para o cristão conseguir exercer a função de cristão, precisa ter mais liberdade. Um governo conservador, é que o conservadorismo, ele não é o conservadorismo cristão, entendeu? Tipo, não é o legalismo ou até mesmo tipo, as leis mosaicas, não é isso. O conservadorismo são pessoas ditando o que você deve fazer ou não. E isso é perigoso. Então, por receio de um governo conservador ditando o que eu tenho que fazer ou não, eu prefiro, tipo, seguir para um governo mais liberal mesmo, sabe? De que o cara dê a liberdade, tipo, de ação mesmo, tipo, a livre agência, né? A liberdade de agir da forma que a gente quiser. Porque aí eu posso agir da forma cristã. Sim. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que o cristão tem a tendência de delegar ao Estado algumas responsabilidades que são deles, né? É isso. E é da igreja, né? É isso. Então, Nossa, tipo, é muito isso. Eu vou... Pensando pro lado da esquerda, por exemplo. Uhum. A nossa responsabilidade como igreja é ajudar o nosso próximo. Caridade e aqueles privada. que estão vulneráveis. Mas a gente delega pro Estado. E tipo, ok, mas não é... Você tá tirando a sua da reta, Você tá tirando né? a sua da reta, você tá tirando a sua responsabilidade. Exato, meu. Nossa, é muito isso. Tipo, a gente terceiriza tudo pro Estado e aí não é mais da nossa obrigação. E esse outro livro aqui, esse último, é de um amigo meu, inclusive, é muito bom, que é O Moedor de Pobres. E ele fala como o mecanismo do Estado, que infelizmente o mecanismo do Estado é hoje em dia, tipo, amassar pobre. Porque proporcionalmente... Moedor de pobres. Moedor de pobres. Pesado. Porque, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto que o rico. Tipo, a gente paga em média 40% de imposto, assim, né, no nosso ano e tal, anualmente. Por que paga proporcionalmente mais imposto que o rico? Porque tanto sobre consumo, tá? Quando a gente pensa, tipo, ICMS e tal, é o imposto estadual. Então, tipo, eu sou pobre, você é rica. Você vai pagar R$20 nisso aqui, eu vou pagar R$20 nisso daqui. Então, proporcionalmente, quem pagou mais imposto? Eu, porque eu recebo menos grana que você. Pra você não vai fazer tanta diferença. Agora, pra mim, que sou pobre, então, tipo assim, eles vêm com essa ideia de, o Estado vai trazer assistencialismo pro pobre. Só que, na real, o pobre tá financiando o rico. O pobre tá financiando o salário de mais de 30 mil do juiz. O pobre tá financiando o salário do senador. O pobre tá financiando o salário do delegado. Então, a prática acaba sendo, tipo, abusiva pro pobre, sabe? Então, é tudo balela. Eles falam isso, mas, assim... dessa questão, a gente gosta de delegar pro Estado, só que é um perigo do caramba, né? É um perigo do caramba. Então, enfim, a prática acaba que ele é moedor de pobres até mesmo. questões morais também, né? A gente delega pro Estado. É papel da igreja, algumas coisas. A gente quer que o Estado faça. Então, sei lá, questões morais no geral, como a questão da maconha, talvez, como você disse, talvez não seja, não tô falando que é ou que não é, mas talvez não seja papel do Estado ditar isso, talvez seja papel da igreja mostrar quais são... Direcionar, entendeu? Exato. E aí acaba que, tipo, aí a pessoa não vai consumir maconha, não porque ela entende que aquilo pode trazer um vício, que vai ser ruim pra ela, que, tipo, Deus não quer que ela faça isso, mas porque é proibido. E aí a gente acaba ou ela contorna a lei, né? Ou ela contorna a lei, né? Mas, assim, abre muita margem pra você parar de dar significado às suas ações. Eu não vou fazer por quê? Porque é crime. Tipo, mas não é assim que funciona, sabe? Você não tá pensando em Entendi cima por quê. daquilo, você só não tá fazendo porque, tipo, é crime. Não porque você entende que existe um problema por trás daquilo. Que é, tipo, o lance da intenção, né? E é igual igrejas que falam, não pode fazer isso que é pecado. Mas por quê? Porque é pecado. Porque é pecado. É a mesma É lógica. simples assim, É simples pecado. assim. É muita questão das intenções, Tem que assim. entender os princípios, é isso. Exato. Tipo, na política tem um cara que foi um economista da escola de Chicago, que é um liberal, que foi o Milton Friedman. Ele fala muito sobre a questão da intenção, tipo, só que aí vamos tentar entender. Tipo, ele fala assim, você não pode julgar uma política pública pelas intenções, mas sim pelo resultado. Ok, um negócio mais técnico. Só que no cristianismo é totalmente diferente, porque Deus julga a gente de acordo com as intenções do nosso coração. Às vezes a nossa intenção foi boa pra caramba, e Deus sabe daquilo, a gente acaba fazendo alguma coisa errada, mas Deus sabe da nossa intenção. Então, tipo, a política enxerga muito diferente, tipo, as ações, as atitudes, as intenções, sabe? É muito doido isso, pensar. E aí você tenta... Você se vê num ambiente assim, que é um ambiente totalmente desprovido do ensinamento bíblico, mas aí a gente encontra graça comum naquilo. E um ambiente que, tipo, é totalmente provido de escritura, tipo, Bíblia, igreja e tal. E aí é uma disputa, assim, diária. Eu trouxe esse assunto, assim, do liberalismo e tudo mais, porque, tipo, eu acho interessante falar sobre isso,
porque tem muito. E não que eu esteja defendendo isso aqui ou não é isso. Mas é porque eu acredito que tem muitos cristãos que eles enxergam o liberal apenas como. Tipo assim, se ele não está sendo conservador é porque ele está abrindo mão dos princípios cristãos, entendeu? E, tipo, não é isso, assim, sabe? Eu acho legal trazer essa opinião, tipo, de alguém que pensa assim, que se denomina mais liberal e tudo mais, porque na verdade você não tá abrindo mão, tipo, dos seus direitos cristãos. Você tá, tipo, exigindo a liberdade pra que você possa desfrutar dos seus Tipo, dos os seus pensamentos cristãos. princípios seus são seus pessoais, né? Hã? Basicamente isso. Como é? Pera, Não, tipo quê? assim, Buguei. você não tá abrindo mão dos princípios cristãos porque você aplica eles na sua vida pessoal. Isso, é isso. É isso. É isso. Você não tá implicando ele em cima de toda a sociedade, você tá exigindo, tipo, a liberdade pra que você possa exercer ele na sua vida privada. Exato, assim, senão a sabe? galera vai pegar birra da gente. Nossa, esses legalistas que querem, tipo, impor regra e regra e regra. E a gente não tem que conquistar pessoas assim. Exatamente. E ninguém vai pro céu por causa disso. Exato. Tipo, o Ninguém cara é- pode... é. Exato. Ninguém é salvo. Por isso que Exato. é legal, assim, trazer essa vertente, assim. E eu acho que, tipo, quando você fala de que você defende a liberdade do indivíduo e tudo mais, eu acho que as pessoas com relação ao aborto, por exemplo, devem muito falar que isso é contraditório. Tipo, porque você tá defendendo a liberdade do indivíduo e tudo mais, mas você não tá defendendo a liberdade daquela mulher que tá grávida. Esse deve ser o argumento que você sempre escuta, né? Tipo, mas você não tá defendendo a liberdade daquela mulher que tá grávida e quer interromper aquela gestação. Mas aí o seu argumento eu tô defendendo a liberdade do feto, que, Exato. tipo, é um ser vivo. Aí entra no Exato. ponto de que, tipo, a partir de quando começa a vida. Exato. E tudo mais. Que é, tipo, meu corpo, minhas regras, O aborto é né? mais Exato. complexo, né? O aborto é um tema complexo. Tem um livro muito bom, que inclusive é de um cristão, que é o Francisco eu não sei se é Raso ou Ratso, enfim, pesquisem. É tipo contra o aborto o nome, assim, e ele traz as argumentações. Eu, particularmente, sou contra todo tipo de aborto. Eu também. Pelo motivo de que você não pode ser utilitarista, assim, tipo, o que você tá defendendo ali, o bem jurídico tutelado é a vida. Se é a vida, você não pode, tipo, mas em caso de estupro, não, é a vida do indivíduo, sabe? Não tem exceção. Você não vai curar uma tragédia com mais tragédia, tipo, com morte. É um absoluto, né? É um Sim, absoluto, exato. Então. Mas é isso, tipo, o que a Bia trouxe é, tipo, literalmente o argumento do direito natural à vida daquele indivíduo, que não é a mãe. É um indivíduo à parte, né? Um indivíduo alheio ao corpo da mãe. E também tem esse outro livro. E eu acho que a gente já fecha todas as recomendações. Todos os livros aí. Nossa, Ok. a gente vai encaixando. O bom é que entrou em todos. Que Se é. você não viu o vídeo inteiro, você não perdeu. Exato. Você perdeu. Você perdeu as referências, é isso. Tem que assistir o Perderam. podcast inteiro, sinto muito. Exato, que é o Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, um guia bíblico para a pregação e ensino. Muito bom. Aqui, que o que o Senhor exige de nós. Então vai falar de aborto, vai falar de, tipo... várias coisas, tipo legalização das drogas. Nossa, muito bom. Quer ver, ó, Interessante. é muito bacana mesmo, tipo... Acho que todo mundo tem que ler esse livro antes de entrar na faculdade. Ai, sim, por É favor. isso. Olha, fala racismo, direitos humanos, jogos de azar, ganância, meios de comunicação, pornografia, adultério, coabitação, fornicação, divórcio, crime de pena de morte, suicídio, alcoolismo, desobediência civil. muito bom. É tipo Nossa, completaço. bem completo. Muito é bom. completaço, gente. Eu acho que um exemplo bom disso que a gente falou aqui, que eu li uma vez, é a questão, por exemplo, do adultério, né? Que é pecado, mas não é crime. Exato. Era crime, né? Era crime. Era né? crime, mas assim, tipo... Hoje não é crime mais, Hoje porque... não Enfim, se a pessoa quiser cometer, ela não vai ser presa, mas continua sendo pecado. Exato. E esse é o lance, assim, é triste quando acontece adultério. A gente não concorda com isso, mas Sim. não tem que ser um cara não tem que prender alguém porque a pessoa fez isso, entendeu? É muito mais... Ou ele não tem que deixar de adulterar porque é crime. Ele tem que deixar de adulterar porque ele entende o problema disso. Exato. Nossa, isso é muito bonito. Tipo, é muito boa, assim, é muito, tipo, cara, significado, assim, mas esse é o lance, assim. Não é com a proibição que a gente vai conseguir chegar nas pessoas que a gente precisa chegar, assim. Então, por isso que um dia a gente tá no governo, o cristão tá no governo, e aí vai ter, tipo, vai ser bom. ser ótimo. Vai ser ótimo. Só que quando vier um cara que é anticristão lá, entendeu? Tem um negócio que acho que é o paradoxo da liberdade, eu não lembro, assim, mas que fala disso, sei lá, um dia eram judeus e aí os nazistas vieram buscar os judeus, eu não era judeu, eu me calei. Aí um dia vieram me buscar e já não tinha ninguém pra me proteger, sabe? Então, é literalmente isso, a gente tem que defender a liberdade, tipo, e a liberdade individual, mesmo que a gente acabe discordando. Óbvio que a gente não vai defender um negócio muito bom assim também, né? Tipo,
o homicídio. Lógico que não, porque tem ali uns limites que são dos direitos naturais. É que quando fala de liberdade, a pessoa acha que é liberdade de fazer... Não é libertinagem, é liberdade. Existe diferença nessas duas palavras. E, tipo, tenha em mente que liberdade tem que estar junto, andar com a prudência, que é um princípio conservador lá do Edmund Burke. E não só conservador, porque é bíblico, acima de tudo é bíblico. Mas não adianta nada a gente ter liberdade e não ter prudência de escolha e tal. Isso que é difícil. E eu sou muito criticada no meio liberal por conta disso. Tipo, só de eu falar da Anitta, mas você não é liberal? Você não... Por que você deixa a mulher... Você não defende a liberdade? Por que você não defende a liberdade dela? Tá bom, gente, eu sou liberal, tipo, binarquista e tal, eu defendo a liberdade individual. Por eu defender a liberdade, eu posso vir no meu Instagram e vir falar sobre, tipo, a moral que eu sigo, que é judaico-cristã, e, enfim, falar de valores. Então, tem muito liberal chato, que acha que, tipo, não vou falar nada, não vou me posicionar porque é a liberdade do outro. Ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Eu tenho o direito de concordar ou não. Ou não, exato. Tem uma filósofa que aí realmente o trabalho dela é por meio da graça comum mesmo, porque, tipo, ela não era cristã e era contra ainda, mas ela é uma russa, né? A Ayn Rand, ela falava assim que, tipo, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Não é um grupo LGBT que é minoria, não são as mulheres que são minorias, mas o indivíduo, tipo, eu, você, nós, entendeu? Porque se você não defende direitos individuais, como que você vai querer defender direitos coletivos ou de um grupo? Então é muito legal, assim. E a gente, esse negócio da graça comum de enxergar Deus em trabalhos de pessoas que, tipo, eu tô no Instituto Mises Brasil. Mises, eu tô trabalhando lá, entendeu? Eu faço vídeos e tal. Mises era um cara que não era cristão, realmente não era cristão, mas você enxerga muito Deus lá dentro também, sabe? Tipo, por meio das coisas que ele fala e tal. Então, quando eu falo que é um ambiente hostil à política, é porque também tem muita gente que descarta, sabe? Tipo, Deus, assim. E é um pouquinho complicado, mas aí você começa a enxergar como Deus é soberano, ele não precisa que a pessoa fale dele. Tipo, ele acaba se mostrando pra gente até nas obras, enfim. Mas é isso. Legal. Nanda, pra gente, tipo, caminhando pro fim, assim, já que a gente tá em ano eleitoral e tudo mais, o que você acha que um cristão tem que analisar num político? Quais são os princípios, tipo, que não dá pra se abrir mão e tudo mais, pra ele analisar quando ele for votar? Tá. É complicado, porque é aquilo que a gente acredita na queda do homem, que é óbvia e tal, então... Você não vai achar alguém perfeito. A gente não vai achar alguém perfeito. Não tem Jesus Cristo ali pra você votar. Se tivesse, eu ia amar, tipo, monarquia e tal, de Jesus lá como rei. Mas eu acho que algumas coisas, assim... O cara tem que defender a liberdade. Não tem como ele defender algum regime totalitário, coisas nesse sentido. Senão tipo, um tiro no nosso pé. Exato. É um tiro no nosso pé, exatamente isso. Então, o cara tem que seguir uma linha mais liberal, ou uma linha mais libertária, não tem como. A questão também da vida, que pra gente é um valor, assim, que a gente não abre mão. Então, o cara não pode ser um cara abortista. Tipo, não tem como fazer isso. Óbvio que um presidente, ele não vai... É o Congresso que vai fazer com que isso passe. Se bem que na Colômbia foi o Judiciário que passou isso. Só que, assim, o presidente tem poder de veto. Então, ele pode vetar. Tudo bem que depois acaba voltando pro Congresso. Mas pelo menos né? Mais uma barreirinha ali. Mais uma barreirinha ali. Que no caso eu tô falando pra voto de presidente mesmo, mas isso também pode ir pro parlamento e tal. Então eu acho que o cara tem que ser realmente assim. Se for um cara cristão, que você vê, tipo, que, enfim, tenta viver o cristianismo e não usa da base do cristianismo só como base eleitoral, e tipo, isso a gente vê muito. Porque vocês vão ver, agora, gente, aqui da igreja, daqui a pouco vai vir um monte de gente que a gente nunca viu na vida, só pra falar, oi, sumidos, tudo bem? Tipo, meu cartãozinho aqui. A gente vai ver isso. Então, uma pessoa que não abuse do cristão pra conseguir voto, sabe? Ou até fora da igreja, né? Tipo, como assim? Sei lá, o cara... Familiarizado com os cristãos, ele começa assim. a visitar igrejas pra, tipo... Ou usa um linguajar cristão. Sim. Isso também tem. Porque o cara, tipo, é que eu não vou ficar citando nomes aqui, mas tem muito político que, mete o louco, fala mal e agora tá andando com a Bíblia debaixo do braço. Tipo, e você entende que a intenção, porque é descarado, entendeu? A intenção do cara. Disfarça. Não disfarça. Se disfarçasse, tudo bem. Poxa, né? A intenção é Deus, ele e Deus. Mas tem um negócio que o cara realmente abusa, assim, sabe? Por conta do voto. Então, eu acho que a liberdade, eu acho que é a nossa conclusão, assim, final. Tipo, ter liberdade para que a gente consiga ainda, sobreviver, sabe, nesse mundo. Kevin, desculpa. E assim, qual seria o conselho, assim, que você daria para alguém cristão, para algum cristão, que, tipo, não manja nada de política, não tem muito interesse, tipo, aquele cara que foge um pouco desses assuntos e tudo mais, que conselho que você dá? Tá. Bom, além de todas as recomendações aqui, que foram algumas, várias, mas assim, eu acho que, tipo, leia,
Eu acho que provérbios, principalmente, reis, juízes, dá pra você ter uma noçãozinha básica, mas você tem que entender, se a gente vive num sistema representativo, tipo presidencialismo no caso, você tem que entender, tipo, os cargos, as funções, coisa básica. Então você pode entrar no site do Senado, gente, lá tem as competências, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, só pra você já ingressar nesse mundo tendo uma noção básica ali do que cada um faz. Então, tipo, entender os cargos, ler a palavra, pesquisar também, como eu falei, Vitor Fontana, o Iago Martins, entrar no meu Instagram também, que a gente tá falando de coisas lá. Então, eu acho que, mas nesse sentido mesmo, eu acho que é muita pesquisa e oração para que Deus, né, tipo, dê entendimento, porque não é fácil entender política mesmo. É um negócio chato que a gente desanima, porque a gente não enxerga, tipo, solução, porque a solução não tá na política mesmo. Exato. Então, por isso que a gente não enxerga ela, mas... E orar também pelos governantes. Mesmo sendo, tipo, pode ser um governante que você odeie, não pode odiar, mas que você realmente não goste. Mas, assim, ore por ele, sabe? Esteja em oração constante, eu acho, também. Sim, sem dúvida. Mais alguma recomendação fora todas essas? Não, eu acho que era isso, assim, de recomendação. Tem um livro também que é Fé e Liberdade, eu não vou lembrar o autor agora, mas que também é muito bom. Mas esses daqui eu acho que são os... vocês vão ter bastante leitura, pessoal. Ó. Só esse último... Primeiro comecem pelo Verdade Absoluta. Dá pra bastante tempo. Dá pra bastante tempo. Eu acho que primeiro Verdade Absoluta, depois Visões e Ilusões Políticas. E depois entra lá no seu Instagram e pega quando acabar todos esses, entra lá e pega Exato, aí dá uma olhadinha por lá. Exato. Mas que bom, Nana, obrigada por ter vindo, foi muito bom mesmo. Muito obrigada por ter aceito o convite, espero que vocês tenham gostado. Você quer falar mais alguma coisa, Portes? Não. Muito obrigado. Eu vou encerrar com o versículo Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu acho que resume, tipo, muito toda a nossa conversa, sabe? A nossa esperança não tá aqui, a nossa esperança tá no céu. A nossa pátria, de fato, não é essa. A nossa pátria, tipo, tá nos céus. E é por isso que a gente não enxerga esperança, que a gente não vai enxergar mesmo. Total. Que a nossa esperança vem dos céus, assim. É isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo para que o nosso... não que o podcast chegue a mais pessoas, mas que, de fato, o evangelho chegue a mais pessoas. É isso. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.